o ego é um mecanismo de defesa que temos. Mas ele não está sozinho. Ele também tem um mecanismo de defesa dele, que é o julgamento. Por que é mais fácil julgar as pessoas do que olhar para os nossos próprios defeitos e falhas e tentar corrigi-los? Esse mecanismo de defesa do ego é uma forma de não se dar o trabalho de mudar, não se dar o trabalho de corrigir, porque dá trabalho. Corrigir os erros, as falhas, ser uma pessoa melhor, mostrar nossa vulnerabilidade, assumir os nossos erros. Então, acho que julgar é um esporte favorito, assim, das pessoas, porque é mais fácil, é mais simples, de alguma forma a gente desvia o foco de nós para outras pessoas. É como olhar a janela do vizinho e falar, nossa, que janela suja. Mas em um belo dia você decide abrir a sua janela. E aí você vê que a do vizinho não era tão suja assim. Eu acho que essa metáfora explica de forma impecável o que é o julgamento. Então vamos lá, existem vários tipos de julgamento. Eu vou listar aqui 3 que são os que eu tenho mais proximidade nessa minha jornada com o autoconhecimento. Então tem o julgamento em forma de crítica, que é aquele que a gente critica uma situação ou um comportamento. Porque na hora que a gente está fazendo isso, a gente tem a sensação de superioridade moral, né? Então a gente desvia o foco de nós para dar atenção para uma outra pessoa. É um pouco como se a gente estivesse acima da falha ou do erro que a gente está apontando. Só que essa sensação, ela é enganosa, porque ela é temporária, ela não é sólida. A gente faz ali no momento e se sente bem naquele momento, porque depois outras situações similares acontecem e a gente tem esse mesmo comportamento, mas são sempre momentâneos, nunca sólidos. Por exemplo, no trabalho, alguém comete um erro e você fala, ainda bem que não foi eu. Você tem essa sensação de, ai, alívio, não foi eu. Mas você pode errar amanhã. E você pode, inclusive, errar da mesma forma que essa pessoa errou. Isso não é garantia de que essa sensação momentânea não é garantia de que você não vai errar também. Até na mesma coisa que essa pessoa. Depois tem uma outra forma, que é a forma de julgamento por projeção, né? A gente vê na outra pessoa alguns comportamentos que a gente não gosta na gente e que a gente nega dentro da gente. Então, esse julgamento pode ser tanto porque a gente já tentou mudar essas coisas na gente e não conseguiu, ou porque a gente tem a expectativa de que um dia vai acordar e vai mudar, só que não começa, não dá o primeiro passo. Então a gente projeta na outra pessoa os nossos erros e falhas e se irrita com isso. E é muito mais fácil a gente enxergar o erro dos outros do que a gente olhar pra nós e falar assim, poxa, eu também. Então quando a gente critica alguém que é preguiçoso, pode ser só uma tendência a gente estar ignorando a tendência que nós temos à procrastinação. E aí é onde entra a questão de apontar para a janela do vizinho quando a sua própria janela está muito suja. Então a gente quer de alguma forma julgar para não olhar para nossa sujeira. E tem também o julgamento por distração, que é aquele que a gente faz na tentativa de fugir de alguma coisa. É aquele que a gente faz para ocupar o nosso tempo, a nossa mente com outra pessoa, ao invés de preocupar com nós mesmos, de nos ocupar com nós mesmos. E isso acontece muito no nosso dia a dia, né? A gente tem uma tendência a criticar muito, né? A fazer julgamento de escolhas alheias. Ai, nossa, mas uma pessoa com tanto dinheiro, por que comprou um Fusca? Por quê? Porque eu sou aquela pessoa que não tenho nem pro Fusca. Então é muito mais fácil, mais prazeroso, mais simples julgar, apontar, do que falar, poxa, mas e eu, né? O que eu tenho? E esses julgamentos, esses 3 julgamentos estão presentes na nossa vida de uma forma tão intrínseca ali que a gente faz de forma praticamente automática. Então é importante, cada vez que isso acontecer ao longo do dia, a gente falar assim, não, peraí, por que eu tô criticando? Por que eu tô julgando? É o carro que ele quis comprar, é a casa que ele quis comprar. Então, geralmente, a gente vai criticar, a gente vai julgar alguma coisa que incomoda em nós mesmos. Então, normalmente, a gente vai julgar da forma que seja, sempre tentando ou evitar olhar para nós, ou ocupar nossa cabeça com outra coisa, ou ter a sensação de conforto, de superioridade, de poder. Mas a gente tem que aprender a silenciar o julgamento. Cada vez que acontecer ao longo do dia situações que nos levem diretamente a julgar,
A gente tem que realmente silenciar esse julgamento. Falar com você, tipo, imaginar um espelho mesmo, né? Que a gente tinha falado antes do espelho, imaginar um espelho e falar, mas por que você tá julgando isso? O que você tem disso que não tá legal? Por que você não olha e corrige o que você tem dentro? Isso é um exercício, gente, que vocês podem fazer realmente assim, na frente do espelho e que funciona muito. Porque ali realmente não tem máscara, não tem nada. É você com você mesma. Silenciar esse julgamento exige muita coragem. E no começo é difícil, não é, vou conseguir fazer no mesmo dia. Não, ele exige muito da nossa parte. Mas se tem uma coisa que eu posso garantir pra vocês, é que vale muito a pena. Então, a próxima vez que você for julgar alguém, você fala assim, tá, mas o que isso que eu tô querendo julgar revela sobre mim? Então, a gente pode imaginar, por exemplo, um quarto escuro. Tá fechado há muitos meses. E aí, um belo dia, você abre a janela. E aí, você não abre a janela de uma vez, você vai abrindo devagarzinho, você vai vendo que a luz vai entrando, vai incomodando, até que você abre a janela inteira e você vê, tem uma visão ampla de todo o espaço e vê que tá cheio de sujeira, de pó, de teia de aranha. Então você tem que limpar, né? É meio desagradável, né? Quando a gente entra no lugar e tá super sujo, é desagradável, a luz incomoda, tá sujo, a gente pode começar a espirrar, mas é uma coisa que a gente tem que fazer. É o único caminho pra evolução mesmo de você como pessoa, pra você amadurecer, pra você criar relações mais sólidas com as pessoas, pra você melhorar o seu convívio com a sua família. Gente, autoconhecimento, assim, é tudo de bom. Eu gostaria muito de ter aprendido tudo que eu tô aprendendo agora, com 34 anos, quando eu tinha, sei lá, 20. Eu vou tentar ao máximo enfiar isso na cabeça da minha filha, porque não sei se isso é um erro ou não que eu tô cometendo, né? Porque eu não quero o título de mãe perfeita e eu não vou ter mesmo, mas é um trabalho que eu busco fazer com excelência ao máximo. Então, assim, eu quero muito pouco a pouco ir explicando pra minha filha como que a vida é, literal, com suas dificuldades, com suas altos e baixos, a vida como ela é. E talvez isso seja um erro que eu ia falar que eu esteja cometendo, de projetar isso nela. Como eu não aprendi com 20, eu quero que ela aprenda. Talvez ela não aprenda, mas eu quero ter a certeza de que eu a guiei para esse caminho. Eu acredito que meu marido e eu, a gente está fazendo um bom trabalho em vários aspectos, porque eu leio muito sobre o tema, estudos neurocientíficos, enfim, autores renomados. E a base é mesmo na infância. Não tem por onde discutir. De 0 a 6 anos, a gente tem ali a oportunidade de construir um ser humano decente, funcional. Então, ali realmente de 0 a 6 anos, a gente tem a oportunidade de construir e ajudar na construção de um ser humano de boa índole, um ser humano funcional, batalhador, enfim, os benefícios são inúmeros. Então, por todas essas coisas, você silenciar um julgamento, você não tá ignorando o erro do outro, você só tá olhando para o que realmente importa, que é você. Então, a partir do momento que você fala, quem é a pessoa mais importante na minha vida? Eu. E aí você tenta colocar em prática tudo que você projeta nas outras pessoas, tudo que você critica das outras pessoas, a coisa muda totalmente de figura. Totalmente. Porque a outra pessoa, as outras pessoas de alguma forma percebem isso e meio que contagia elas a fazer o mesmo, sem você ter que falar uma palavra. Que essa é a parte que mais impressiona. Então, de modo que se eu tivesse que fechar esse vídeo aqui de uma forma falando é que o julgamento é um espelho sujo, tá? Então, antes de julgar qualquer outra pessoa, dá uma limpadinha no seu espelho, sabe? Você escova os dentes ali, sempre fica um pouquinho de pasta de dente, umas aguinhas. Deixa tudo bem limpo, deixa o seu espelho brilhando. E aí você vai ver que o que reflete em outras pessoas, na verdade, não é sujeira. É a forma delas serem que vai refletir em outras pessoas, que vai refletir em outras pessoas. De alguma forma você limpa tudo isso. E as outras pessoas são contagiadas por essa limpeza. E é bonito de se ver.